Iniciei falando sobre insegurança emocional, foi escolhido, né, no domingo pelas pessoas que me acompanham aqui, por vocês. Boa noite, Tatiane. E a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre ele. Então, segurança, gente, é algo que todas as pessoas elas buscam em todas as esferas de sua vida, né? Então não tem como a gente não buscar segurança, né, ao longo da nossa vida. Mas o tema que a gente traz hoje também é algo muito comum, que é quando a insegurança, né, quando a gente se sente inseguro diante de algumas situações, né, ao longo da nossa vida. E que não é fácil lidar, né? Acaba não. Deixa eu ver isso aqui. Boa noite a todos. Então, essa não é uma realidade, né, a questão da segurança, né? Pessoas muito seguras de si, né? Não é a realidade de todos, né? A gente sabe o quanto, né, temos pessoas que são bastante inseguras no seu dia a dia, né? Sofrem muito por conta da insegurança, né? Do medo de não conseguir lidar, né, com as frustrações, o medo de que as coisas não deem certo, o medo de ser julgado. Então, de uma certa forma, a insegurança, né, a gente acaba passando em algum momento da nossa vida, né, por alguma situação que possa estar gerando insegurança na gente. Então, de uma certa forma, falar, né, um pouquinho sobre essa insegurança é falar sobre o nosso dia a dia, né? É falar sobre o quanto nós, né, no nosso dia a dia, passamos por situações que nos geram insegurança pelo novo, né? Eu digo que muitas vezes o próprio novo já gera uma insegurança, né? Por não sabermos como lidarmos com isso, né? Como lidarmos com situações novas. Então, muitas vezes a insegurança ela já vai surgir desse fato. E sem falar que é uma insegurança que acredito que muitos de vocês, né, também ouve falar, né, e vê muitas pessoas sofrerem, é a insegurança emocional, né, que a gente acaba construindo também e que vai nos limitando ao longo da nossa vida. Então, seja bem-vindo. Já, a Lívia, vocês vão perguntando e já eu faço algumas perguntas. Vou dar só uma introdução aqui a vocês. Então, quando é que essa insegurança ela surge? Né? A insegurança ela vai surgir sempre que estamos diante de alguma situação que a gente pensa que pode ser perigosa, né? E que a gente não se sente capaz de realizar, né? Então, essa insegurança ela sempre surge diante de algo do qual a gente não se sinta capaz de realizar ou tenha medo, né, do que aquela situação pode proporcionar à nossa vida. E assim acaba gerando a insegurança por a gente também não ter essa certeza. A Lívia já começou falando aqui, né, que a insegurança e a ansiedade são parceiras, né? Então, exatamente, porque acaba muitas vezes eu digo que uma às vezes puxa a outra, né, em alguns momentos. Então, vai ter momentos onde a nossa ansiedade ela acaba gerando a insegurança, né? Então, a gente fica muito ansioso, então a gente acaba, na maioria dos momentos da ansiedade, né, ela acaba trazendo a insegurança junto, né? Então, diante de uma pequena ansiedade, ela já pode trazer a insegurança. E imagine diante de uma crise, né? Porque a pessoa, quando ela está em crise, ela já começa a se sentir inseguro, né? Que ela não vai sair daquela situação. Então, a segurança ela também está ali presente. Então, muito bem colocada a questão da Lívia. E aí, ela não deixa de ser um estado emocional, né? A insegurança. Deixa eu tirar aqui que acho que vai ficar melhor, porque hoje não deu certo deixar aqui. Então, a insegurança vai ser, né, um estado emocional no qual a gente apresenta um sentimento de inferioridade. Então, a gente acaba passando, né, diante da situação de inferioridade ou de incapacidade, né? Então, a insegurança ela gera isso na gente, né? Aquele sentimento de que a gente não seja capaz ou de que a gente é inferior.
Então, se a gente leva para o campo do trabalho, por exemplo, né? Então, muitas pessoas, elas acabam se sentindo muito insegura, né? Quando essa insegurança surge no trabalho, ele traz a ideia de que o outro é mais capaz do que nós para realizar determinada tarefa, para conquistar determinado cargo que às vezes a gente, né, desejava. Então, muitas vezes, quando temos essa insegurança, a gente passa a sofrer, porque diante dessas situações, a gente sempre acredita que o outro pode ter mais capacidade que a gente, ou que a gente não seja capaz de realizar aquela atividade ou exercer aquela profissão. Então, isso gera sofrimento, né? Vocês podem perguntar, com certeza, né? Porque, e muitas vezes a pessoa, ela até sabe da sua capacidade, ela até sabe do quanto ela se preparou para aquilo, do quanto ela se dedicou, né? Para estar naquele momento podendo sim estar capaz de realizar aquilo. Mas quando essa insegurança, ela já faz parte do seu dia a dia, a pessoa, ela começa a não acreditar, né? Ela acaba trazendo a insegurança, traz a inferioridade, o sentimento de incapacidade, sendo que muitas vezes até as próprias pessoas, né, que convivem demonstram isso, né? Falam, elogiam, porque a gente pode pensar, a pessoa que tem insegurança, essa insegurança dela só fica sendo gerada diante de pessoas que ficam só colocando ela para baixo? Não, né? A insegurança muitas vezes, quando ela já está, né? Oi, Lídia, boa noite. Quando ela já está, digamos que já faz parte da pessoa, não necessariamente ela precisa nem que as pessoas digam que ela não será capaz, porque ela mesma já diz para ela. Então, muitas vezes, as pessoas ao redor falam o contrário, motivam, tentam incentivar, só que aquela insegurança já é tão forte no dia daquela pessoa que ela, mesmo com as pessoas falando, né, com ela, dizendo que entende, que sabe do que ela é capaz de fazer, ela já não tem segurança nela mesma, independente do que falem, do que digam, ela sempre vai negar a sua própria capacidade, né, pelo medo, pelo receio da rejeição. Digo que a insegurança ela vai passar por diversas situações, né, na nossa vida. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade, né, de ser aprovado, uma necessidade de ser aceito, né? Então, meio que quando a gente já nasce, a gente já vem com algumas missões, né, familiares, né? Algumas pessoas já esperam, né, dessa criança, desse ser que está vindo, que ele possa, né, digamos assim, realizar alguns, né, desejos dessa família e tal. Então, às vezes é muito bem desejado, né, aquela pessoa. Só que muitas vezes a gente tem um medo, né? Quando a gente fala do medo de ser rejeitado, o medo de ser negado, é desde a infância, né? Então a criança, o tempo todo, ela se sente sendo avaliada pelos pais, né? Então o tempo todo ela tem aquele receio do que os pais vão dizer, do que os pais vão pensar. Então, de uma certa forma, a gente já vem no mundo com aquela necessidade de que o outro nos aprove. Por isso que, às vezes, a criança ela chama tanta atenção para si, né? Porque ela precisa que as pessoas que estejam ao redor ali vejam o que ela está fazendo, aprovem o que ela está fazendo, diga se está legal, se está bonito, se está isso, se está aquilo. Por essa necessidade da gente ser aceito. Então, a gente acaba levando essa necessidade ao longo da vida, né? Então, sempre que a gente vai necessitando ser aceito e inserido, né? Então, quando a gente é criança, a gente quer ser aceito por nossa família. Quando a gente é adolescente, a gente quer ser aceito pelos nossos amigos, né? E quando a gente quer vir adulto, a gente acaba querendo ser aceito né, de uma certa forma pela sociedade no geral, né? Diante da nossa profissão, diante das relações que a gente vai construindo ao longo da vida.
Então, de uma certa forma, você vê que essa necessidade, né, de estar sempre inserido em grupos, né, de estar sempre inserido e participando da vida de outras pessoas, muitas vezes vai contribuindo para essa insegurança ser construída. Então, essa insegurança, ela pode vir a acontecer diante, por exemplo, depois que a gente já é adulto. Vamos imaginar nas relações, né? Então, uma pessoa que ela sempre não teve tanto problema com segurança, mas diante, né, num casamento, diante de uma traição, essa pessoa ela pode passar, né, a se sentir mais insegura diante das próximas relações. Né? E, no entanto, a gente sabe que essa insegurança, boa noite, Cidinha, essa insegurança, ela pode também, né, ela, na maioria das vezes, ela vai sendo construída ao longo da vida, né? Desde quando a gente nasce, né, a gente já vai ser, o ser humano ele já vai sendo construído, né? A personalidade dele já vai sendo construída. E se aí a gente pensar, mas como, Tati, né, essa insegurança, ela pode estar vindo lá de trás, né, lá da nossa infância, quando muitas vezes essa criança, boa noite, Samara, quando muitas vezes essa criança, ela é o tempo todo julgada, né, pelas suas ações, ela é o tempo todo criticada, né, então o que é que faz gerar uma insegurança numa criança? Muitas vezes as críticas sem sentido, né? As críticas por exagero, as críticas simplesmente porque a criança pode não estar satisfazendo um desejo, né, daqueles pais, daquela família. Então, muitas vezes a criança a gente sabe que tem crianças que são muito bem, né, são muito bem cuidadas, estão em famílias muito bem, né, digamos assim, estabilizadas, mas a gente sabe também que tem algumas familiares que cobram muito das crianças, criticam muito as crianças. Então, tem criança que leva mais crítica do que elogio, né? Sendo que muitas vezes a criança pode estar passando por uma dificuldade, né? Então, crianças que são criadas em ambiente tanto hostios, como ambiente onde ela é cobrada de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, né? Por situações que muitas vezes nem cabem à própria criança que está ali, né, está exercendo. Essa criança que é muito criticada, ela vai se sentindo incapaz, ela vai se sentindo insegura, nada que ela faz, ela acredita que tá bom, porque ela faz, e a família nunca aceita aquilo que ela vai fazendo. Então isso vai gerando na criança essa insegurança, só que essa insegurança, ela não é vista pela família, né? Então muitas vezes, quando a criança tá ali no seu desenvolvimento, né, e ela acaba sofrendo esse excesso de críticas, esse excesso de cobranças, né, ela não chega para sua família, ela não sabe expressar o que ela está sentindo, então ela não sabe dizer que aquilo que estão cobrando dela está sendo demais para ela. Pelo contrário, muitas vezes essa criança ela começa a se culpar por não ser capaz de realizar aquilo que a família tanto deseja, né? Então a gente sabe que tem, né, que tem famílias que cobram da criança coisas como se elas fossem adultos, que cobram das crianças ações e atitudes e responsabilidades como se elas já fossem adultos, né? A gente vê, por exemplo, em famílias que têm muitos irmãos, por exemplo, né? Muitas vezes para o irmão mais velho é dado a responsabilidade de cuidar e educar os irmãos mais novos. E aí você imagine o quanto para esse irmão mais velho, né, que às vezes é uma criança de 8, né, 7, 8, 9, 10 anos, que é uma criança, uma responsabilidade que não cabe a ele, né, e ele acaba assumindo isso, porque ele acaba não tendo essa opção. Só que isso, a gente vê uma coisa acontecendo ali na infância, a gente não vê nada demais, acha bonitinho, acha interessante, né? E acaba que
muitas vezes essa criança ela acaba levando essa responsabilidade e assumindo uma maturidade, né, precoce para realmente a necessidade dela naquele momento. E aí você pode falar, Tati, mas a criança não pode ajudar os irmãozinhos, não pode brincar com os irmãozinhos? Pode. Se a criança estiver sendo criança junto com as outras crianças, é uma coisa, né? Mas eu estou falando de quando essa criança ela é cobrada para ser, né, algo do qual ela não foi ela que gerou esses irmãos, né? Então muitas vezes essa criança ela é cobrada, ela é criticada, né, quando o irmão faz alguma coisa errada, porque ela deixou, porque ela não é capaz de olhar direito as crianças, porque ela não é capaz disso, não é capaz daquilo. Então a gente vai vendo que o que a gente fala e joga muitas vezes numa criança que está em desenvolvimento, que está ali para aprender a se desenvolver, a gente não sabe o que daquilo a gente está gerando no futuro dessa pessoa, né? O que daquilo essa pessoa pode carregar com ela para uma adolescência de inseguranças também, para uma adolescência de nunca se sentir aceito pelos grupos, de achar que está sempre sendo excluído. E às vezes essa criança não está nem sendo excluída dos grupos, mas ela já se sente tão inferior e tão incapaz de pertencer a algum grupo que para ela seja legal, que ela mesma acaba ficando longe, acaba ficando distante. Então a gente vai vendo que algo muitas vezes que é plantado na infância, a gente vai carregando com a gente. Então às vezes aquele sentimento, aquela insegurança, né, que foi gerada lá na nossa infância, né, pela forma que a gente foi sendo criado, pela forma que a gente foi sendo cobrado excessivamente, né? Eu sempre coloco essa parte excessiva porque eu sei que a gente também precisa dar limites às crianças. A criança precisa ter limites, ela não precisa ser cobrada excessivamente por coisas que não é dela, né? Por coisas que não é responsabilidade dela, né? E também, por exemplo, de uma forma excessiva, quando eu falo, quando a família, né, as pessoas, os cuidadores, não enxergam às vezes uma dificuldade e culpa o tempo todo a criança por não conseguir conquistar alguma coisa ali. E às vezes, em vez de procurar ajudar aqueles cuidadores, aquela família, só critica e quer que a criança dê jeito sozinha, né, em coisas que ela ainda está em desenvolvimento, né? Então a gente vê que algo que é construído ali, né, da infância, ela vai carregando ao longo da sua vida, né? Porque uma insegurança, a criança não sabe expressar que o que ela está sentindo pode ser uma insegurança. Então ela vai sentindo aquilo, ela vai construindo, né, aquela ideia de que ela nunca é suficiente para a família, de que ela nunca é suficiente para os pais. Se ela não é suficiente, né, para quem, né, colocou ela no mundo, para quem ela realmente demanda mais a necessidade, como é que ela vai se sentir suficiente para as demais pessoas, né, para as demais relações que ela vai construindo ao longo da vida dela? Então essa pessoa ela vai tendo dificuldades, vai tendo limitações? Vai. Porque na cabeça dela, ela vai construindo a crença de que ela muitas vezes nunca vai ser boa, né? Então às vezes a gente fala para crianças, escuto muitas vezes, né? Famílias que falam, porque você não presta para nada, menino, você não presta para fazer nada nessa vida, você só serve para isso, para aquilo, não sei o quê. Então às vezes a gente fala aquilo no momento de raiva, né? No momento que a gente queria que a pessoa se comportasse de outra forma, só que aquilo pode ser interpretado de uma forma, né, que a gente não está percebendo que a gente pode estar fazendo. Então, essa insegurança, né, eu estou falando aqui com adultos, né, Tati, mas por que você está falando tanto de criança? Porque todo mundo que está aqui já foi criança, né, todo mundo que está aqui já passou por situações, né, na sua vida, na sua infância, no seu desenvolvimento também, e que pode hoje, né, ser uma pessoa insegura também, que sofra com a questão da insegurança, e pode ter sido desenvolvido, né, ao longo da sua vida, diante das suas relações, né? Nessa construção das relações, a pessoa ela pode ter trazido com ela,
né, para a vida adulta, essa insegurança. E por isso que hoje ela sofre tanto em algumas situações e não consegue perceber como sair, né? Como sair daquelas situações onde ela está ficando cada vez mais insegura. Então, esse sentimento, né, de não merecer, né, de não ser capaz de algo, ele traz muito sofrimento, ele traz muita ansiedade, ele traz muita... tipo, a pessoa... Quando a gente vai falar, Tati, o que é que está por trás da insegurança? Qual é a emoção principal? Né? É o medo. Né? Então, eu digo que a insegurança, a gente também tem ansiedade, mas a gente tem a emoção medo, né, que anda coladinho. Né? Então, assim, a pessoa tem medo de ser rejeitada, a pessoa tem medo de ser, digamos, porque você fala assim, mas o medo é tão ruim. Não, até para vocês não pensarem que o medo é algo ruim. O medo é uma emoção também que nos protege, nos alerta diante dos perigos, né? Então, o medo ele é uma emoção involuntária que vai nos proteger e nos livrar de situações mais perigosas. Mas quando esse medo ele é algo disfuncional, né? Ele já está fora, né? Digamos assim, já é um medo que não é saudável para a nossa vida e ele se junta com a insegurança, ele faz a gente paralisar, né? Então o medo ele tem duas funções: ou ele faz a gente agir, né, diante de uma situação perigosa, ou ele nos paralisa. Né? Então, na maioria das vezes, diante de uma insegurança, o medo vem junto e ele faz o quê? Paralisa. A gente não realiza, a gente não faz. Né? Então, a maioria das pessoas, diante de uma situação de insegurança, o medo faz ela parar, dominar. Exatamente, Tatiana. Né? Ela coloca aqui que o medo não pode nos dominar. Exatamente, não pode, mas muitas vezes nos domina. Né? Muitas vezes acaba, a gente não percebe que ele está nos paralisando, né? Que ele está fazendo com que a gente deixe de fazer algumas coisas também. Então, a emoção que anda junto com a insegurança é a emoção do medo, né? Então, ele acaba surgindo, né? Aquele medo de não ser aceito, o medo do abandono, o medo de não saber lidar com a reação do outro. Então, muitas vezes, né, esse sentimento de insegurança, a gente tem sempre a ideia, né? Qual a ideia a gente tem na cabeça? Né? De que o outro pode não aceitar aquilo que a gente quer, de que o que a gente vai fazer, o outro não vai achar legal, o outro não vai curtir, né? O outro não vai curtir, o outro não vai gostar. Então, muitas vezes a gente estava com receio até de sair sozinho de bike, que era simples anteriormente. O José comentou aqui. Imagina, José, realmente, né? Diante, acredito, né? Não, provavelmente como essa situação, né, que você falou, né? Provavelmente pode estar relacionado ao momento, né, que a gente está vivendo, né? Então, sair sozinho é algo tão comum, né? Mas às vezes o medo, né, diante de algumas situações, faz a gente realmente se negar. Boa noite, Isalda. Então, deixa eu fazer o que mais aqui. Então, qual a causa, né? Como a menina falou mais cedo, né? Então, pode ter propensões genéticas, né? Pode, com relação ligada à ansiedade, né? Então, se a gente tem a ansiedade, ela pode trazer insegurança, né? Pessoas muito ansiosas, geralmente, elas ficam mais inseguras diante das situações. Mas também com relação, a causa também pode ser um contexto familiar, né? Como eu vinha explicando para vocês, né? Então, muitas vezes, dependendo do contexto familiar que a gente se desenvolve, que a gente está inserido, muitas vezes a gente acaba construindo esse sentimento de inferioridade, a gente acaba construindo uma insegurança. O medo e a insegurança me dominam, infelizmente. Realmente, Lucinete, infelizmente é algo que é preciso ter uma atenção maior, é algo que precisa realmente ser melhor trabalhado, né? Porque não é fácil, né? A gente às vezes passar a vida deixando de fazer coisas ou deixando de se permitir fazer coisas simplesmente por uma insegurança e um medo de que algo possa dar errado. E se a gente para, né, e pensa, mas tudo pode dar errado, né? Se a gente for pensar, né, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida
pode dar certo e pode dar errado, né? A gente, né, pode estar hoje aqui, amanhã não estar mais. Então, de uma certa forma, o tempo todo a gente nunca vai ter a certeza das coisas, né? Porque a gente fala um pouco do futuro, né? Quando a gente pensa na realização de algo. Uma coisa é eu planejar algo, outra coisa é aquilo que eu planejei dar certo, né? Nem sempre o que a gente planeja pode dar certo. Mas o fato da impossibilidade de não dar certo não quer dizer que eu não possa tentar, né? Até porque só vamos saber o resultado de algo quando a gente realiza. Só que muitas vezes, o que é que a insegurança faz? A insegurança gera pensamentos e emoções na gente, que faz com que a gente já imagine que se a gente fizer, né, ou que se a gente procurar aquilo que a gente deseja naquele momento, a gente já começa a pensar que vai dar algo errado, a gente já começa a pensar como é que vai ser a situação, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então, se você observar, a insegurança vai gerando vários pensamentos do futuro, né? Então, a gente sempre vai pensando como as coisas vão estar acontecendo se eu fizer isso aqui que eu tô com vontade. E o que acontece? A gente não faz por quê? Porque a insegurança vai gerar em nós pensamentos negativos, porque a insegurança ela já está com o pé na negatividade, né? Então não tem como uma pessoa que é muito insegura, diante de uma situação nova, diante de algo novo que ela tem para fazer, ela não ter aquele pensamento dizendo o contrário, né? Então, quando ela pensa em algo, já vem um pensamento dizendo, olha, não faça, pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar errado, fulano pode não gostar, as pessoas vão te julgar, as pessoas não vão gostar. Então, assim, a gente acaba, exatamente, Aline, acaba sofrendo com antecipação, né? Então, a insegurança, ela acaba gerando na gente a antecipação dos fatos, sendo que a gente nem viveu a situação ainda, a gente nem passou pela situação, e a insegurança está falando para a gente o contrário, né? Dizendo, olha, não faça, né? Não faça porque fulano pode não gostar, não faça porque pode dar errado, pode dar isso, pode dar aquilo. Só que é como eu sempre digo, né? O não para tudo nessa vida a gente já tem, né? E se a gente fica imaginando que deixar de fazer as coisas pode nos dar um pouco mais de segurança, a gente não faz nada na vida. A gente fica realmente paralisado e aquela história, né? Não, eu estou esperando o melhor momento, eu estou esperando que fulano aceite que eu faça isso, eu estou esperando que fulano queira que eu faça, ou que alguém me dê um sinal para que eu tenho que fazer. Gente, isso não vai acontecer. Né? Essa história de que vou esperar o tempo bom, não tem tempo bom, né? Vai na chuva mesmo, né? Hoje está um tempo mais chuvoso, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode deixar para depois, né? Esperando que, na verdade, naquela insegurança, escutando, né? A insegurança o tempo todo ao nosso lado, dizendo para a gente fazer o contrário. A Lucinete colocou: tudo isso pode desenvolver a síndrome do pânico? Então, Lucinete, quando a gente fala, né, de insegurança junto com o medo, né, a pessoa paralisada, dependendo da situação, dependendo do que esse medo tá proporcionando a essa pessoa, né? E se essa pessoa acaba se isolando cada vez mais da possibilidade de realizar alguma coisa na vida dela e que ela realmente não é capaz de realizar aquilo, pode sim gerar em algum momento uma crise de pânico nessa pessoa diante de uma situação que ela ficou o tempo todo imaginando que daria errado? Pode, né? Mas assim, a questão do pânico, ele é uma coisa muito específica, né? Então precisa, e é muito específica para cada pessoa, né? Vai ser diante de uma situação desconfortável muito grande que essa pessoa passa, ela acaba gerando e podendo entrar em crise, né? Aí junto ao medo, ansiedade, insegurança, né? Então, quando isso tudo, como se fosse uma porçãozinha, né? Quando a gente pega isso tudo e coloca dentro de um pacote, a situação piora, né?
Tatiana colocou: o importante é viver cada momento buscando a vitória, mas se não venceu, ter sabedoria de tentar novamente e aprender com os erros. Muito bem, Tatiana, exatamente. A gente precisa entender que por mais... Lembra que eu falei no início, né? A minha insegurança eu posso ter trazido comigo ao longo da minha infância, né? Ela pode ter sido construída comigo a partir das minhas relações, do que eu escutava, do que eu ouvia, de que, não pode isso, se você fizer isso vai dar errado na sua vida, porque tudo que você faz não presta, porque isso, porque aquilo. Então, quando a gente escuta, né, a gente escuta muito isso no nosso desenvolvimento, na nossa vida, e a gente vai dando voz a isso. Eu digo que muitas vezes a gente às vezes pode nem lembrar situações, né? De que às vezes eu acompanho pessoas e que diante de algumas situações eu começo a perguntar: mas quem é que dizia isso para você quando você era criança, quando você era adolescente? Quem é que chegava para você diante de alguma situação e falava que você, sabe, não ia conseguir isso, não ia conseguir aquilo? Então a pessoa vai buscando, né? Ela vai buscando nas suas lembranças quais os momentos da vida dela. Ela também, né, foi apontada como não deveria isso, não deveria aquilo, como ela não tinha capacidade disso, daquilo, que se ela fizesse aquilo ia dar errado, né? Então às vezes tem pessoas que até da própria família, né, não incentivam as outras pessoas, porque às vezes você vê, Tati, mas essa insegurança vem da onde? Da insegurança do outro, né? Porque o outro não acredita que a gente pode ser capaz de algo, porque nem o outro acredita nele mesmo, né? Então, quando alguém chega pra gente e diz: mulher, se eu fosse você, eu não faria, não, porque isso, porque aquilo. Gente, a pessoa tá falando dela, ela não tá falando da gente, né? Então, às vezes, a experiência da pessoa pode ter dado errado, mas não quer dizer que a sua, sendo uma necessidade sua, vai dar errado também, né? Até porque somos diferentes, temos relações diferentes também. Então, de uma certa forma, a gente acaba escutando muito isso ao longo da vida e trazendo com a gente. E aí, por que é importante, às vezes, voltar, né? Voltar um pouquinho a memória, pensar um pouco mais quais foram os momentos da nossa vida onde a gente se sentiu mais inseguro, onde a gente lidou com essa questão da autoridade, de dizer que a gente não tinha capacidade disso, não tinha capacidade daquilo, se fizesse isso era errado, se fizesse aquilo ia dar errado, que a gente não podia fazer nada, que a gente não prestava para nada. Então, muitas vezes a gente escuta muita coisinha, né? E que a gente traz com a gente mesmo sem querer, né? Vira e volta a gente se pega em situações que quando a gente vai ver, sabe, foi dito pra gente lá na infância, né, lá na nossa adolescência, e que a gente carrega com a gente até hoje como se fosse uma verdade. A gente chama de crenças limitantes, né, que são pensamentos, ideias sobre situações que já está enraizado, né? A gente fala que já pertence àquela pessoa, mas não é aquela pessoa, né? E que essa pessoa, como é que trabalha uma crença dessa, Tati? Tentando buscar a fonte, né? Tentando saber em que momento foi, né? Você pode chegar com uma insegurança para algo de hoje, né? De um momento atual que você está vivendo, mas que às vezes essa insegurança, né? Em que momento ela foi gerada? Às vezes não foi gerada agora. Ela já vinha com você, até porque às vezes a situação que você está inseguro de realizar, você às vezes nem sabe por que você está tão inseguro assim, porque você sabe que você tem as ferramentas, você sabe que você é capaz de fazer aquilo, você só não consegue sair do lugar, né? Porque é algo como se fosse algo mais forte que você, dizendo a você o contrário, né? Dizendo assim: olha, rapaz, desista, não faça, deixe quieto, porque isso pode dar errado, isso pode ser, sabe, daquilo e tal. Então a gente vai vendo que é preciso pensar um pouco mais e ver outros momentos também na nossa vida, porque a gente pode estar passando por uma situação de insegurança agora, que não condiz às vezes com o momento que a gente está vivendo, né? Então às vezes a gente tem segurança de fazer aquilo, né? Tem a capacidade de fazer aquilo, mas a insegurança, por outro lado, não deixa. Então, o que é que a gente precisa fazer? Voltar um pouquinho e pensar em que momento foi,
né, que eu fiquei essa pessoa tão insegura? A partir de que situações? Para que, Tati, isso? Para a gente ver que muitas dessas situações não eram nossas, né? Não eram situações nessas, eram situações dos outros e que a gente acabou acreditando, pegando como verdade e de uma certa forma levando para a nossa vida, né? E aí quando a gente percebe que aquilo que a gente estava ali, aquela insegurança que a gente estava carregando do nosso lado, ela não é algo da gente, fica mais fácil até de se libertar, de entender que, tipo, olha, eu não sou essa pessoa aqui, né? Eu escutei muito isso na minha vida, mas eu não sou mais essa pessoa, né? As pessoas que me falavam isso eram pessoas que realmente tinham insegurança das suas próprias vidas e acabavam levando para a minha. Tatiana colocou, críticas desconstruídas, não sofra por elas, se motive a ser o contrário dela. Exatamente. É como eu falei, né, com relação ao que a gente vai recebendo ao longo da vida, principalmente às vezes nas cobranças na nossa infância, né? Então a gente recebe muitas críticas e que essas críticas vai gerando insegurança, porque muitas delas são críticas desconstrutivas, né? São críticas que não fazem, que não vão ajudar, eu digo sempre, né? Fale, mas fale com objetivo, né? Ah, fulano tá fazendo algo errado, dê a solução, né? Mostre para a pessoa como ela deve fazer melhor, né? Ah, eu tô vendo meu filho, né, fazendo algo que... Isso, eu entendi, Tati. Então, a pessoa às vezes está fazendo algo do qual a gente não concorda e a gente às vezes só critica, né? A gente não diz o que o outro precisa buscar fazer. Vocês podem me dizer, Tati, mas se a gente fala e a pessoa ela não busca, ela não quer. Aí já é uma escolha da própria pessoa, né? Então a gente já não pode fazer nada. Mas a gente que está aqui do outro lado precisa mostrar, às vezes, né, melhores caminhos para as pessoas que estão do nosso lado, né? Por quê? Porque principalmente para pessoas mais jovens, né? Então a gente precisa estar sempre mostrando o melhor caminho, sempre orientando, sempre realmente falando, não só criticando, né? Eu digo, se você vai criticar e não tem uma justificativa para a sua crítica, fique calado, né? Se não tem um caminho que pode ser melhorado ali, então fale, né? Porque não dá para ficar só criticando o tempo todo mundo, né? Você está criticando às vezes por quê, né? Então é preciso ter um certo cuidado, né? Quando a gente fica criticando, falando isso, falando aquilo. E é como eu falei, muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, rapaz, você vai fazer isso, se eu fosse você eu não faria não, porque pode dar errado, pode ser isso, pode ser aquilo. Gente, lembre sempre que ali é a ideia daquela pessoa. Ela talvez não faria, ela talvez não se sinta realmente capaz de fazer, mas não quer dizer que você não esteja e você não possa, né? Essa pessoa também é uma pessoa que precisaria olhar mais para si e enxergar mais as suas próprias qualidades. E aí a gente pode pensar, né? Eu anotei aqui, o que é que a insegurança nos faz sentir, né? Ela faz, como eu já falei, o sentimento de inferioridade, de incapacidade, do não merecimento, né? Então a insegurança ela faz a gente achar que a gente não merece as coisas, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, né? Então as pessoas temem muito pela crítica. Então muitas vezes a gente na nossa infância e adolescência a gente é poldado de muitas coisas simplesmente pelo fato do seu familiar não saber lidar com a crítica, às vezes, de um vizinho, de uma pessoa ali próxima da rua, e quer proibir, sabe, o jovem de fazer tanta coisa, de viver tanta coisa, que às vezes não é nem coisa, sabe, não é nem coisa fora do comum. É simplesmente porque tem que sempre mostrar um único padrão, né? Mostrar para o outro que, sabe, não pode ser diferente, não pode, né? Não pode ter um cabelo diferente, não pode ter uma roupa diferente. E aí às vezes as famílias ficam com medo da crítica da sociedade e proíbe o próprio jovem, às vezes, de ser quem ele é de fato, né? Proíbe viver de acordo com o que aquela pessoa realmente gosta de viver. E às vezes quer proibir, e aí a gente vê que a conta não bate, por quê?
Porque a proibição não é porque o que a pessoa está fazendo é errado, muitas vezes. Não é às vezes não é porque o adolescente está fazendo alguma coisa errada. É pelo simples fato de que o vizinho pode achar estranho, pode achar feio, pode achar isso, pode achar aquilo. Gente, que ache, né? Se a pessoa estiver vivendo da forma que ela deseja na vida dela e ela não estiver ofendendo ninguém, ela não estiver tirando, né, o espaço do outro, desrespeitando o outro, não tem porquê a pessoa viver da forma que ela deseja. E muitas famílias ficam podando, né, seus filhos e seus jovens para não ser visto como diferente, para não ser visto como alguém que alguém pode apontar o dedo e falar alguma coisa, né? Então a gente vê às vezes que a pessoa sofre. Aí esse jovem já sofre por quê? Por uma coisa que nem está existindo, por um simples receio da família, né, de não poder fazer nada só porque fulano pode pensar isso, pode pensar aquilo. O Glauber colocou, quem critica diz mais sobre si do que do criticado, exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa está criticando diante das situações dela mesma. Eu sempre digo, a gente não vai parar de escutar o outro, né? Porque o outro fala, a gente está ali escutando, mas nem tudo que o outro diz a gente precisa pegar para a nossa vida. Né? Principalmente se vem uma crítica carregada, né? de um preconceito, carregada de uma insegurança da própria pessoa, aí quer passar para a gente essa insegurança. E se a gente se agarra a isso, a gente não sai do lugar. A Patrícia falou, quando acontece isso, só vai refletir no futuro. Exatamente, Patrícia. Né? Quando acontece isso, né, durante a fase do desenvolvimento, vai refletir muito na fase adulta. Né? A gente tem muito adulto aí carregando situações, de situações do passado mesmo, né? de construções de relações, de proibições, sabe, você não é capaz disso, não é capaz daquilo. E que até hoje a pessoa às vezes se sente incapaz, mesmo sendo, sabe, às vezes um ótimo profissional no que a pessoa é. E a pessoa muitas vezes se sente inferior, não pelo trabalho que está fazendo, mas por aquela crença limitante que fica ali martelando na cabeça o tempo todo, como se a pessoa ela não tivesse a capacidade que ela sabe que ela tem. A Michelle colocou, fui criada dessa maneira, com várias proibições. E me tornei exatamente isso, uma pessoa insegura. Verdade, Michelle. Michelle está dando aqui o exemplo do que eu estava falando, né, desde o início, né, do quanto a gente, né, a nossa insegurança de hoje é um reflexo, às vezes, daquela criança muito criticada, muito menosprezada, sabe, na infância, né, na adolescência. A Lidiane colocou, sendo mãe de criança especial, às vezes sofro muita crítica e isso gera muita insegurança. Verdade, Lidiane. Imagine o quanto as pessoas são sem limites, né? E aquela história, a sua crítica, ela pode às vezes machucar muito mais do que ajudar. Porque muitas pessoas que criticam têm a ideia de que tipo, não, fulano, eu só estou falando isso para seu bem, para te ajudar e que não sei o quê. E quando na verdade você está fazendo só o contrário, né? Por isso que eu falei há pouco. Se a sua crítica não for para me ajudar a melhorar algo, não precisa falar, né? Fica calado, guarda para si, né? Se é para piorar a situação da pessoa, né? Evite falar, né? Porque realmente não vai agregar em nada. E aí, como a Lidiane falou, né? A criança especial, ela ainda é vista com olhos que não deveria ser vista há muito tempo, né? Desde quando a gente teve noção, né? De fato, as dificuldades que as crianças apresentavam e que precisavam ser compreendidas e não excluídas, né? Então, a gente vê muitas vezes que o quanto de insegurança as famílias passam, né? Famílias que deixam de ir num parque, de sair socialmente, de viver, né? De viver como qualquer outra família,
pela insegurança de passar por situações, né, onde muitas vezes vai ser vista com outros olhos e que vai gerar nessa família um sofrimento, né, e de uma certa forma a insegurança de que, como é que eu vou lidar com isso e como é que eu vou poder realmente ajudar, às vezes, aquela pessoa que precisa de mim, eu sendo tão insegura assim, né, então muitas vezes a gente acaba tentando, né, proteger e evitar com que realmente os filhos passem por algumas situações por conta dessas pessoas, né, e acaba gerando, só que a gente também acaba gerando, de um certo modo, na criança a impossibilidade de viver o que ela merece, né, a gente acaba tirando, né, então a gente, às vezes, como a Liliane falou, né, ela se sente muito insegura diante de várias situações, diante das críticas que ela recebe, e ela só queria poder, né, ter uma vida como qualquer pessoa, poder frequentar qualquer lugar, né, deve frequentar, mas o quanto às vezes a família pensa duas vezes, planeja todas as situações, porque sabe que as pessoas elas se fazem meio desconhecidas, né? Elas se fazem meio ignorantes diante de determinadas situações, né? Então, eu sempre digo que é muito difícil lidar com as pessoas, mas porque as pessoas dificultam as coisas, né? Se as pessoas simplificassem mais as coisas e aceitassem os outros, né? Como eu estava falando sobre, às vezes, o jovem, né? Que às vezes não pode cortar um cabelo, não pode pintar um cabelo, não pode vestir uma roupa diferente, porque a família não quer que aquela pessoa daquela família seja vista de forma diferente, né? Então, muitas vezes começam as proibições, começam as próprias críticas mesmo, né? Menosprezando, dizendo que tá feio, que tá horrível, que tá isso, que tá aquilo. E aquilo vai gerando na pessoa cada vez mais sofrimento, né? E não vai gerando solução, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu tô falando pro seu bem, que bem, né? Você tá me fazendo deixar de ser quem a pessoa tá desejando ser naquele momento. Tem pessoas, a Patrícia colocou, tem pessoas que sentem prazer em diminuir os outros. Hoje tento não ouvir tanto a opinião dos outros. É o melhor que você faz, Patrícia. Né? Eu digo que a gente tem que andar sempre com um filtro do lado, né? A gente tem que levar um filtro na bolsa, na verdade, para onde a gente vai, né? Na bolsa, na carteira, né? Para os homens, tem que estar levando sempre um filtro. Por quê? Porque a gente tem que aprender a filtrar só o que é bom, né? Só o que realmente vai nos agregar, só o que realmente vai nos motivar, porque situações, é como o Glauber falou mais em cima um pouquinho, né? Realmente, pessoas que criticam muito, estão falando muito mais delas, sabe? São mais questões delas de sofrimento próprio do que da outra pessoa que ela está ali criticando, né? Então, quando você vê uma pessoa que tem essa necessidade, né, de estar desconstruindo o outro, de estar falando mal, sabe, disso, daquilo, é uma pessoa que necessita de ajuda também, né, no sentido de que ela fala muito mais dela quando ela está falando do outro do que do próprio outro, né? Então, realmente, a gente precisa entender que a gente só deve, né, dar ouvidos às pessoas quando elas falam coisas boas pra gente, né? Do contrário, a gente nem fica perto, né? Realmente precisa, às vezes, fingir demência. Eu digo que eu adoro fingir demência, né? Tipo, finjo que tô lá, né? De que eu não tô nem escutando, nem percebendo. Liliane colocou, as pessoas deviam elogiar, fazer críticas construtivas, não desconstrutivas, exatamente. Né, como eu falei, se o que você for me falar for para melhorar algo, né, e de uma forma que não invada, né, o meu espaço e não invalide também quem eu sou, porque não adianta, né, você me dizer para mim fazer algo que eu não gosto de fazer, né, não me adianta você dizer que eu preciso ser assim se eu sou, sabe, você não pode pedir para mim ser A se eu sou B, né? A gente não pode pedir para uma pessoa fazer uma coisa só porque mulher, eu acho que vai ser melhor para você se você fizer isso. Você acha, mas quem tem que saber o que é melhor para mim sou eu,
né? Então as pessoas elas podem achar o que elas quiserem sobre a gente, elas podem achar o que elas quiserem, mas nós, né, nós mesmos precisamos ter muito claro o que de fato a gente quer, o que de fato a gente deseja, quem de fato a gente é na vida, porque quanto mais isso fica claro em nossa mente, menos a gente dá ouvido às outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais certeza a gente tem de nós mesmos, menos a gente vai escutar o que o outro tem para falar. Né? Até porque o que o outro tem para falar, fala mais dele, muitas vezes, do que de nós mesmos. Então a gente sempre deixa lá, deixa com ele. A Tatiana colocou, eu também faço isso, dou uma de desentendida, só escuto o que eu quero. Exatamente. A Patrícia colocou, como você acha que devemos responder essas pessoas? Eu digo que tem situações, sabe, que não vale a pena nem responder, né? Eu digo que tem situações que não vale a pena nem gastar o nosso tempo. Mas dependendo de algumas outras situações, vamos pensar assim, é nunca se calar, né? No sentido de deixar que o outro continue fazendo aquilo com a gente, principalmente quando a gente não é aquilo que a pessoa quer colocar em nossa cabeça. Né? Então a gente precisa, eu digo que a gente precisa cortar o mal pela raiz. Né? Se a gente já percebe alguém tentando invadir o nosso espaço, tentando nos colocar para baixo, cortar. Né? Eu digo que se a gente fica ali cozinhando em banho-maria, sabe, tentando não dizer nada para a pessoa não se sentir ofendida, e você, né? Porque às vezes a gente fica nessa de que tipo, eu suporto fulano porque eu sei que se eu falar alguma coisa, ele pode achar ruim, ela pode achar ruim, e você, né? Quando chega em casa todo dia, que fica sofrendo, lembrando de tudo que ouviu, pensando em isso, né? Será que essa pessoa também pensou na gente quando ela falou aquilo tudo? Então eu sempre digo que o calar ele não ajuda, porque quanto mais a gente cala, mais o outro se acha no direito de falar, né? Então se a gente se cala o tempo todo e aceita o tempo todo o que o outro quer fazer a gente engolir, a gente acaba dando essa brecha. Então, quando a gente percebe que esse tipo de pessoa, né, já está agindo de uma forma que a gente sabe que não vai ser legal, a gente já corta. Né? Ou a gente para de dar tanta atenção, ou a gente já chega e é claro com a pessoa. Olha, fulano, quando for para falar disso aqui, não me procure. Né? Não venha falar comigo, porque isso aqui já não me interessa, porque eu sei muito bem o que eu quero da minha vida e tal, então já corta. Né? Não tem essa não, de que tipo, vai ficar chateado, vai ficar com raiva de mim. Raiva passa, gente, não dura a vida toda, né? Em algum momento a raiva vai passar. Então não tem por que a gente ficar achando que não devemos fazer ou falar coisas para o nosso bem diante de uma situação, né? Onde a pessoa está sendo disfuncional com a gente, né? Quando a pessoa está perdendo o controle, né? Invadindo o nosso espaço, a gente precisa cortar, né? Para quê? Para que o outro aprenda, porque às vezes ela faz isso com todo mundo, né? Mas se ela chegar em alguém que barre, ela vai, sabe? Ela começa a dar uma certa freada, uma certa diminuída, porque essas pessoas elas precisam de freios, né? Elas não têm freio, né? Então, quem vai dar? A gente, né? Quem ela for encontrando, que for colocando elas no lugar delas, para que elas vão olhar mais para a vida delas do que para a vida dos outros. A Tatiana colocou, questão de roupa mesmo, nunca fui na modinha, visto o que me sinto bem e não o que está na moda. Exatamente, o melhor que você faz, Tatiana, porque a gente realmente, se for viver em função de como as pessoas vivem, a gente acaba realmente fugindo da nossa essência, de quem realmente a gente é. Né? E isso acaba dificultando o nosso dia a dia, dificultando a forma como a gente vai lidar com as pessoas. Estava olhando aqui, já estamos chegando quase na hora, né? Eu vou dar uma finalizada aqui com alguns pontos que eu
que eu anotei também ligeirinho. Porque eu gosto também dessa interação, né? Se vocês observarem, eu gosto de estar falando, mas estar interagindo com vocês, porque eu acho que esse é o meu objetivo maior, né? De poder estar esclarecendo quem para um pouquinho para vir aqui conversar comigo diante dos temas. Então, a insegurança também faz nos sentir medo de atender as expectativas, né? Então a gente às vezes tem medo de que o que a gente vai fazer, a pessoa está esperando lá do outro lado algo muito maior do que a gente sente que é capaz de realizar. Então muitas vezes a gente fica com esse medo de não atender as expectativas, né? Tem gente que fala assim, ai Tati, todo mundo fala que eu sou boa nisso. Quanto mais as pessoas falam que eu sou boa em algo, mais eu me sinto insegura de realizar, porque eu fico achando que eu nunca vou ser boa o suficiente, que as pessoas estão esperando mais de mim e tal. Então isso também vai gerando sofrimento na pessoa. Dificuldade na tomada de decisão, né, gente? De decidir as coisas, então a insegurança também acaba provocando. Acredita que está sempre sendo julgado, né? Então a pessoa realmente, quando é insegura, ela fica o tempo todo, tudo que ela vai fazer, né? Ela começa a achar que o outro está julgando, que o outro está dizendo algo, que o outro vai falar algo. Se sente injustiçado também, muitas vezes, né? Porque acaba sofrendo diante de algumas situações onde acabou não conseguindo realizar por conta, né, da crítica, por conta, né, desses comentários indevidos. Perda da autoconfiança, né? Olha que a gente falou sobre autoconfiança, né, no mês passado, tem uma live aqui que a gente falou sobre autoconfiança. E que muitas vezes a insegurança faz com que a gente perca, né, essa autoconfiança diante de alguma situação que a gente passou e que gerou essa insegurança na gente. Então a gente acaba deixando de ter confiança nas coisas. Baixa autoestima, né? Então a gente acaba também diante da insegurança, né, baixando a nossa autoestima, ficando um pouquinho mais para baixo, não acreditando no nosso potencial. Gera também uma certa dependência, né? Então a insegurança ela acaba gerando uma dependência também, aquilo que eu falei no meio da live, né? De ficar às vezes esperando que o outro nos diga o que a gente tem que fazer. Então isso é complicado, né? Porque muitas vezes para o outro você está ali do jeito que tá ótimo. Então, às vezes, o outro não vai te dizer nada simplesmente porque ele quer que você continue ali, daquele mesmo jeito. Então, você fica ali esperando aquela aprovação daquela pessoa, né, para dizer se você faz isso ou faz aquilo. E, às vezes, para o outro, se você se tornar aquilo que você tanto deseja, pode gerar um desconforto naquela pessoa. Então, ela não vai dizer nada para você, né, porque do jeito que tá, para ela pode estar bom. Então, realmente, é preciso a gente ter cuidado, né? Quando a gente fica na dependência de esperar uma certa aprovação das pessoas ou de quem está próximo da gente, para a gente conseguir realizar algo, né? A gente precisa realizar algo que, de acordo com os nossos desejos, né? De acordo com realmente as nossas vontades. Então, eu vou falar também, só para a gente finalizar, né? Como eu já falei um pouquinho, né, ao longo e tal, mas também só para a gente fechar aqui, né, como a gente precisa enfrentar, né, essa insegurança. E aí, como eu falei, a gente precisa identificar todas as nossas inseguranças, né, para refletir, eu estou insegura hoje diante de determinada situação, mas eu preciso também parar e pensar que em outros momentos na minha vida eu fiquei insegura, né? E ir voltando um pouquinho no passado para ver quais foram as situações, o que foi que a gente escutou das pessoas que estavam próximas, o que pode ter gerado aquela insegurança. Então a gente precisa passar para fazer uma listinha, eu digo que é uma lista mesmo, né? Fazer uma lista das situações que aí você viveu e que te trouxeram insegurança. Então isso também é uma forma da gente ir mapeando, né? Mapeando as nossas inseguranças diante da nossa história, o que é que foi acontecendo. Para quê, Tati? Para fazer uma avaliação, né, a respeito, né, de caso realmente, né, o que é que pode estar acontecendo para estar gerando essa insegurança em você até hoje. Então é preciso voltar um pouquinho, repensar para poder ver o que é que pode estar causando isso.
Aí depois vem descobrir as crenças limitantes, né? O que é que passa na sua cabeça, né? O que é que você deixou para trás, que você não acredita, né? Que fez com que você não acreditasse em si mesmo, que você passasse a não se sentir tão seguro assim diante de algumas situações. A procura, né, da ajuda profissional, né? Então, diante de uma insegurança, diante de situações na nossa vida, a insegurança pode gerar muita dor, muita angústia, porque não é fácil lidar com coisas que é nossa, que está ali dificultando, né, o nosso crescimento, dificultando a nossa vida. Então, muitas vezes é preciso uma ajuda, né? É preciso buscar, às vezes, algum profissional para estar ajudando de fato. A pessoa pensa, Tati, eu tentei fazer, voltar atrás, pensar um pouquinho sobre minhas crenças, não sei o quê. Aí eu até identifiquei tudo, mas eu vi que depois que eu identifiquei, foi pior. Né? Eu fiquei lembrando, fiquei sofrendo, fiquei pensando em um monte de coisa. Gente, não precisa sofrer sozinho, né? Então procura realmente a ajuda de um profissional, de alguém que possa estar colaborando, né? Porque é diferente você. Não quer dizer que o processo, né, de um tratamento, de uma ajuda, não vai ser uma coisa fácil. Não vai. Mas é o que eu sempre digo, é diferente você fazer esse processo de enfrentamento das suas inseguranças sozinho ou acompanhado, né? Quando você tem um profissional ali para te orientar, para te dar suporte, faz diferença, né? E faz você enxergar, perceber situações que até então, quanto mais você pensava, só gerava dúvida. Quanto mais você pensava, só gerava dúvida. Então, realmente, às vezes, buscar ajuda profissional faz com que a gente clareie as nossas ideias e tenha noção do que, de fato, está fazendo a gente ficar paralisado, né? Não deixa a gente seguir adiante, não deixa a gente conquistar o que a gente deseja na nossa vida. Então, a gente precisa entender que a ajuda de um profissional, né, da área emocional, nem sempre a ajuda do psicólogo é só diante de um sofrimento, de um transtorno psíquico, né? É diante de dificuldades também do nosso dia a dia, é diante das inseguranças profissionais, das inseguranças emocionais, das inseguranças nos relacionamentos, né? Porque muitas vezes a gente não percebe o que dá ali, né? O que daquela situação de fato eu estou vivenciando, eu estou passando e não estou conseguindo perceber, né? E o profissional ele vai auxiliar, ele vai ajudar com que a pessoa comece a enxergar coisas que às vezes ela já enxergava, mas não se dava conta, né? Então realmente ela acaba, Tati, mas isso não pode ser um amigo, não pode ser uma pessoa próxima e tal. A gente tem muitas ajudas, né, de familiares, de amigos, só que é aquela questão, muitas vezes essas pessoas vão sempre trazer as experiências dela para a nossa vida. Então, muitas vezes vai ter uma interferência, né? E a questão do profissional é porque é a gente sobre a gente mesmo, né? Então, não tem essa interferência da vida do outro na nossa vida, nas nossas limitações, até porque todo mundo tem alguma limitação, todo mundo tem algum processo ali de insegurança na sua vida também, que pode, né, confundir, né? E em vez da pessoa ajudar, né, por mais boa vontade que tenha, ela acaba atrapalhando, porque ela acabou às vezes gerando mais insegurança ainda, porque a pessoa também é uma pessoa insegura, né? Então, às vezes, o melhor caminho realmente é uma ajuda profissional. Mas não quer dizer que por estar com ajuda profissional, não quer dizer que você não precise também do apoio, né? Do apoio de pessoas próximas. Então, bem, a gente precisa também desse apoio da família, de pessoas próximas, para incentivar, né? Para mostrar para a gente que está ali junto e que vai nos ajudar a superar essas situações de insegurança, que a gente vai poder vencer cada vez mais na vida e de forma positiva, né? De forma com que a gente cresça cada vez mais, com que a gente realmente acredite nas nossas capacidades, com que a gente busque fazer, né, aquilo que nos faça bem e que a gente tanto deseja, né? Então, gente, eu gostei muito, né, de estar aqui hoje com vocês, adorei a interação, né? Todo mundo falando, comentando, então foi maravilhoso, né? Que bom, né? Que bom que vocês estiveram aqui, ficaram aqui um pouquinho comigo. Um pouquinho não, né? Porque quem começou a assistir do começo, hoje está mais de 1 hora aqui já. Mas eu vou precisar finalizar, né? Eu sei que se deixar a gente fica conversando aqui bastante, mas vocês também precisam descansar, que eu sei que a maioria de vocês
também trabalharam o dia todo hoje, também querem descansar um pouquinho. Mas que bom que vocês estiveram aqui, que eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Que eu tenha colaborado, que eu tenha clareado algumas ideias aí, né? Aberto um pouquinho também a mente de vocês para perceber, né, que momentos são esses que podem estar surgindo algumas inseguranças na vida de vocês, para que vocês parem, pensem, analisem, vejam situações, né, que vocês já passaram semelhantes a isso, né, o que foi que aconteceu, o que foi que disseram, né, o que é que pessoas próximas falaram para você, que você pode estar trazendo para esse outro momento, né, que você está vivendo agora e que às vezes não nem condiz, né, com o momento atual, mas você às vezes a insegurança de hoje pode estar sendo uma insegurança de algo do passado, né, e que você tá trazendo para o presente e que não precisa estar aqui porque já não cabe mais nesse momento agora. Então, muito obrigada, né, a Tatiane, né? Tem a Tati aqui nesse Instagram hoje, né, eu falando, né, acho que as pessoas pensam que eu tô falando comigo mesma aqui. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui participando, né, e acompanhando. Eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, toda semana. Eu acho que isso é bom, isso aproxima mais as pessoas. Então, de uma certa forma, eu espero continuar, né, trazendo outros temas, continuar falando sobre outras coisas com vocês. Vocês também podem estar sugerindo, né, alguns temas. Eu vou estar sempre... Essa live fica salva aqui, vou tentar deixar salva aqui no Instagram de novo. Também eu coloco no YouTube também, que eu fiz um canalzinho para deixar salvo lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se encontre nas próximas terças também, né, para estar falando de outros temas. Se vocês sugerirem, Tati, esses temas tem que ser temas, né, mais específicos, pode ficar com receio, né, eu vou falar o quê, não sei o quê. Gente, pode ser tema do que vocês têm dificuldade, né, eu tenho dificuldade disso, eu tenho questão disso, questão daquilo. É esse tema que vocês podem estar sugerindo, né, é o que eu falei. Quando eu não tiver segurança para estar conversando com vocês sobre qualquer tema, eu vou ali, chamo outra pessoa, a gente vem aqui falar com vocês também um pouquinho, né, para estar clareando. Eu quero realmente estar mais perto de quem me acompanha aqui no Instagram e poder estar proporcionando esses momentos de conversa, de bate-papo e de uma forma descontraída e tal, leve, né, sem muita formalidade, sem muitas palavras difíceis, vamos dizer assim. Né, de uma forma que seja clara, objetiva, que vocês compreendam e que se sintam também entendidos aqui comigo. Então, muito obrigada às Tatis aqui hoje comigo, obrigada a todo mundo, né, que me acompanhou, a Lucinete, a Dezinha, a Glauber, todo mundo que deu uma passadinha aqui hoje, né, obrigada, né, por vocês estarem comigo, né, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira. Acompanhe, que eu vou estar postando algumas coisinhas essa semana. E assim que puder, que eu vou colocar outra caixinha também para temas para vocês. E no domingo, né, a gente tem outra votação para outro tema, para a gente se encontrar novamente na terça-feira. Então, muito obrigada. Você também, Dezinha, fica com Deus. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todo mundo. E até terça que vem, né? Uma boa noite para vocês, né? Depois de amanhã tem um feriadozinho para descansar, né? Então, querendo ou não, a gente dá sempre uma quebrada na semana, dá uma descansada, né? Isso já ajuda também. Então, ó, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima terça, ao vivo, aqui no Instagram. E durante a semana eu vou estar postando alguns vídeos, alguns posts também. E o que vocês quiserem estar sugerindo, eu também vou estar sempre anotando para a gente colocar em votação para vocês escolherem, né, no domingo o tema que vocês mais desejam que eu esteja falando na segunda. Então, um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite para vocês. Tchau!